Oi, pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre lesão por pressão. Nós sabemos que é um desafio prevenir lesão por pressão nas instituições de saúde, né, hospitalar, instituição de longa permanência, e muitas vezes nós lançamos mão de alguns recursos que a gente acredita que possa prevenir lesão por pressão, mas que na verdade não só não previne, como pode favorecer o desenvolvimento dessas lesões. Então, se você usa algum desses itens, para agora, tá? E o primeiro deles é o olhinho AGE. O óleo AGE, muitas vezes as pessoas falam que faça um olhinho para hidratar a pele, mas o óleo ele não tem a função hidratante. É claro que se você utilizar com um hidratante e um óleo na sua composição, aí ok. Mas só o olhinho ele não tem a função de hidratação, tá? O que o óleo faz quando a gente indica na prevenção de lesão por pressão? Ele dá uma besuntada na pele do paciente, né? E aí, quando o paciente desliza no leito, aquela pele que tá com óleo, ele evita de fazer uma fricção ou um cisalhamento, mas ele não tem a função de hidratação, tá? Um outro item que tem a função semelhante é o filme transparente. Muitas vezes as pessoas indicam o filme transparente, a gente encontra paciente aí com o filme, mas ele não tem a função de prevenir lesão por pressão. Ele ajuda, tá? Mas ele não previne de maneira eficaz. Então as pessoas acreditam que colocando o filme transparente, a gente consegue visualizar ali a pele, é claro, né? Mas a gente não consegue tirar a pressão local. Ele vai fazer a mesma função do óleo. Quando o paciente deslizar no leito, as áreas que estão com o filme transparente vão evitar a fricção e o cisalhamento. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, principalmente se a gente utiliza em extremos de idade, principalmente na população idosa, porque eles têm a pele muito friável, bem ressecada. Na hora que nós vamos remover o filme transparente, se a gente não fizer de maneira adequada, a gente pode trazer a pele junto com o filme, tá? E aí, um outro item muito comum utilizado na prevenção de lesão por pressão de maneira inadequada é o hidrocoloide. O hidrocoloide, ele não previne lesão por pressão, eu particularmente não gosto desse item, porque eu acho que em muitos casos ele causa ali uma certa umidade local, o que favorece o desenvolvimento de lesão por pressão, mas ele também não tira a pressão igual o filme transparente, igual o óleo, tá? Então não convém a gente utilizar esse tipo de produto na pele do nosso paciente, sem contar que ele é super fininho, ele pode até favorecer na hora de mudar o decúbito ou se o paciente deslizar no leito e não fazer aquela fricção, mas ele não vai tirar a pressão, tá? E é difícil de remover também, tá, gente? Um outro item, gente, esse é muito utilizado nas instituições de saúde, principalmente hospitalar, centro cirúrgico, e que não tem evidência científica, mas que se sabe que ele pode até favorecer lesão por pressão, mas não pelo item em si, mas pelo um cuidado de enfermagem. E eu tô falando do salva-pés. O salva-pés, como na imagem aí, muitas vezes a gente utiliza, né, nas instituições de saúde, a gente coloca ali em volta do pé do paciente para evitar uma lesão por pressão no calcanhar, mas o que acontece? A gente coloca esse salva-pés e esquece. A gente não olha esse pé, a gente não inspeciona a pele desse paciente. E um outro erro muito comum é não elevar os calcânios, né? Não deixar o calcânio livre. Então, não adianta nada eu colocar esse item e manter esse calcanhar do paciente pressionando ali a superfície de suporte, o colchão. Então, não adianta, não vai prevenir lesão por pressão. E aí, como eu falei, a gente esquece de inspecionar a pele do paciente. Quando a gente se lembra de fazer isso, já tem uma lesão por pressão ali instalada. Então, eu abomino o salva-pés, eu acho que é um custo
a mais que a gente tem, enquanto se a gente fizer uma ação simples de elevar os calcânios, a gente tá prevenindo lesão por pressão e eu não tô gastando nada com isso, tá certo? Um outro item que ficou muito conhecido durante a pandemia, mas que tinha uma outra finalidade, e as pessoas acabam utilizando para prevenção de lesão por pressão, que é a luva cheia de água, tá? Com água morna, né? Então a gente deve evitar utilizar água morna, porque ela não previne lesão por pressão. A luva com água morna, porque ela não previne lesão por pressão, muito pelo contrário, se eu já tenho uma lesão por pressão ali instalada, né? E eu coloco uma luva com água morna ou quente, eu posso aumentar a circulação ali local e favorecer ainda mais o desenvolvimento da lesão, né? Se não tem, ou se já tem, eu posso piorar, posso agravar, acelerar essa lesão, tá? Então, eu não posso utilizar luva com água morna em hipótese alguma. Outro cuidado que as pessoas têm, que acreditam que previne lesão por pressão, mas na verdade pode favorecer, se a gente já tem uma lesão instalada até, é fazer massagem. Então, se a gente tem uma área que tá ali com eritema, né, tá vermelhinho, a gente não deve fazer massagem, porque a gente pode aumentar a circulação ali local e piorar, pode acelerar ali a lesão por pressão, tá certo? Agora, um outro item, né, que é semelhante ali à luva com água, são os itens, as almofadas em gel ou que você precisa preencher com água. Então, esses itens têm o mesmo raciocínio da luva com água morna. Quando a gente coloca a água ali, ou quando a gente coloca, ou quando elas são em gel, né, esquenta muito, né, ainda mais se fica muito tempo ali em contato com a pele do paciente. Então, esquenta muito e isso pode favorecer o desenvolvimento de lesão por pressão ao invés de prevenir, tá certo? Agora, um item que é, assim, campeão, na minha opinião, que a gente encontra até no ambiente hospitalar, muitos familiares, cuidadores, sempre gostam de trazer para os pacientes e que eu abominava, né? Falar, pelo amor de Deus, tira isso daqui. São as almofadas, né, em formato de argola, anel. Gente, isso aqui muitos traziam nos ambientes hospitalares, muitos ainda utilizam, mas isso não previne lesão por pressão, tá, gente? Muito pelo contrário, pode até favorecer o desenvolvimento de lesão por pressão, dependendo do material da almofada. E por que pode favorecer, tá, gente? E por que também não previne? Porque não faz uma redistribuição adequada. Então, quando a gente coloca isso aqui nos glúteos, né, do paciente, ele entra aqui e essa parte que é da sacra, que fica em contato ali com a sacra, acaba aqui, ó, batendo bem aqui nessa linha, né, entre a almofada e o vão e acaba causando uma lesão. Muitas vezes uma lesão por dispositivo. Então, gente, não utilizem a almofada nesse formato, tá? E aí, falando de um material que também não previne lesão por pressão, mas que é comumente utilizado, são os colchões piramidal, né? O colchão piramidal, quando a gente fala, ou aquele famoso caixa de ovo, são os colchões nesse formato aqui, ó, que parece uma caixa de ovo, tá? Não tem evidência científica de que esse item previne lesão por pressão, principalmente por conta da densidade, né? Ou porque a gente acaba não trocando esse colchão, e as pessoas acreditam também, é mesmo raciocínio dali do salva-pés, né? Que quando a gente coloca o colchão caixa de ovo, a gente não precisa fazer mudança de decúbito. Então, às vezes a gente acaba deixando o paciente lá na mesma posição e ele vai, quando você vai ver, ele já tem uma lesão instalada, tá? Aí, um outro item que não previne lesão por pressão e em muitos casos até favorece
é o uso de fralda sem necessidade. Então, meu paciente, ele tem as eliminações fisiológicas dele normais, mas principalmente na UTI, gente, isso é muito comum no ambiente hospitalar, né? O paciente chegou na UTI, ele já ganha uma fralda. Ele chegou no hospital, ele já ganha uma fralda. E às vezes não há necessidade, né? Às vezes ele tá lá para tratar, sei lá, uma dor de cabeça, uma dengue, por exemplo, e aí o pessoal coloca a fralda nele sem necessidade. E a fralda, gente, a gente sabe que aquece ali a, a região, né? Eleva a temperatura local e favorece o desenvolvimento de lesão por pressão. Em muitos pacientes acamados, os cuidadores, né? Que eu digo cuidador é família, profissional da saúde, até o cuidador enquanto profissional, eles acabam colocando nos pacientes acamados que têm incontinência uma fralda e um absorvente ou duas fraldas. E isso favorece o desenvolvimento não só das dermatites, né, que são aquelas assaduras, porque eu tenho um aumento da temperatura novamente, sempre ali, o aumento da temperatura, a gente precisa pensar sempre nisso, né? Porque o aumento da temperatura, ele me leva à umidade. E a umidade, gente, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, tá? Então, eu não devo utilizar duas fraldas, uma fralda sem necessidade ou fralda com absorvente, porque além de favorecer o desenvolvimento de dermatite, eu posso favorecer o desenvolvimento de uma lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico, que é a fralda no caso, tá? Então, se você usa algum desses itens aqui dessa lista para agora, se você conhece alguém que tá cuidando de uma pessoa, de um ente querido que tá acamado e que utiliza um desses itens, encaminhe esse vídeo para ela, para essa pessoa, para que ela pare agora de utilizar, tá? E se você tem dificuldades de prevenir lesão por pressão na instituição da qual você trabalha, se você já não sabe mais o que fazer, eu quero te dizer que eu consegui ficar 4 meses sem lesão por pressão na UTI de um hospital de médio porte aqui em São Paulo. E através desse resultado, eu criei um curso onde eu compartilho tudo que eu fiz, né? Dicas, desafios, o que você pode fazer para prevenir lesão por pressão. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E será um prazer te ajudar nessa jornada para chegar a esse resultado de 0 lesão por pressão ou de conseguir reduzir ao máximo as lesões na sua instituição, tá certo? Se eu esqueci de algum item, não esqueça de deixar aqui no comentário, não esquece de seguir, de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!